Olá, pessoal, bom dia. Estamos ao vivo com a professora, colega Marília Velano, autora desse livro magnífico chamado Razão Onírica, Razão Lúdica, Perspectivas do Brincar em Freud, Klein e Winnicott. Está aqui editado pela Blucher, mais que recomendo a leitura. A gente vai conversar hoje sobre esse livro. Eu queria apresentar um pouquinho a Marília a partir da orelhinha daqui, além de ter sido aluna dileta da UFMG, aluna espetacular, há muitos anos atrás, não vou revelar esse detalhe. Ela é doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP, mestre em Psicologia pela Universidade Paris 7, Denis Diderot, professor e membro associado do Departamento de Psicanálise da Criança do Instituto Sede Sapientia e coordenadora do projeto Instalações Clínicas do Núcleo Acesso, Estudos, Intervenções e Pesquisa em Adoção desse mesmo instituto. Marília, muito obrigado por topar estar aqui. Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui e agradeço bastante aí pela apresentação entusiasmada. Com razão. Me conta a história do livro, assim, é a sua tese de doutorado, né? Fábio, assim, eu fiz a minha tese no Instituto de Psicologia lá da USP, né, foi orientada pelo Leopoldo Fulgêncio, e, na verdade, assim, a questão que me mobilizou, né, ao longo desses anos tem a ver muito com a minha prática clínica mesmo, né? Então, eu acabei trabalhando como analista de crianças, né? Em instituições em contextos muito diferentes, assim. Então, trabalhei no CAPS, o CAPS tinha um consultório de rua, então a gente fazia um atendimento na rua. Eu trabalhei em Bonney, que tinha uma espécie de residência terapêutica, né? Que é uma instituição na França também que acolhe crianças e adolescentes. Aí tem a prática de consultório, de hospital, e tudo isso foi me dando foi surgindo uma inquietação, assim, do que a gente faz diante do brincar de uma criança, né, como analista. E eu fui entendendo que a gente tinha ideias, assim, dentro da própria psicanálise, muito diferentes, né? Não existe uma ideia unívoca, assim, do que é o brincar para a psicanálise, né? Então, depende muito de quem brinca junto, e de onde se brinca também, né? Então, uma coisa é uma criança que está no seu consultório, outra coisa é uma criança que está em situação de rua, outra coisa é uma criança que está num ambiente mais institucional, né, hospitalar. Então, assim, eu fui entendendo que a gente não tinha a gente não tem uma ideia, talvez muito, por exemplo, o sonho a gente tem, né, a gente compartilha um lugar comum como psicanalista, né, acho que quando a gente pensa numa ideia de sonho, todo mundo pensa mais ou menos da mesma forma, enquanto que o brincar não, né, ele tem uma curiosidade, assim, na história da psicanálise, né, que eu fui estudar justamente isso, então, a diferença, as continuidades e as rupturas da teoria do brincar, né, nesses três autores, que estão o Freud, a Melanie Klein e o Winnicott, que foram os autores que mais se debruçaram sobre esse tema, né, e eu fui estudando, então, a partir deles, um pouco, então, eu parti, assim, dos casos clínicos mesmos, né, assim, tanto da Melanie Klein, quanto do Freud, do Winnicott, e para tentar entender qual que era a concepção de brincar que embasava as intervenções, né? E quando eu cheguei, então, primeiramente no Freud, né, fui buscar lá as referências do brincar e tal, e eu fui vendo que para o Freud não tinha muita diferença, assim, né, entre brincar e sonhar, né? Ele não faz uma discriminação. E a gente pega isso no próprio caso do Hans. Deixa eu só desligar aqui para não fazer um barulho de um minutinho. Tranquilo. Ele não faz uma discriminação, o Hans brinca, né? O Hans fala e brinca. O Freud, ele toma tudo como o mesmo gesto, assim, né? Ele não faz nenhuma discriminação, quando ele está brincando, o que ele faz? Ele relata sonhos, né?
Isso também na ideia do próprio sintoma, tem toda uma racionalidade, então, que eu vou chamar assim, né? Onírica, que sustenta as expressões inconscientes, né? Dentro da teoria do Freud. Então, que significa o quê? Uma ideia de que existe um aparelho psíquico, que é um aparelho de memória, principalmente, então ele está muito marcado pela ideia de temporalidade, né? E é também um aparelho que vai funcionar a partir do que ele chama de figurabilidade e representação. Então, são dois eixos dessa racionalidade onírica. E o brincar, ele ficava ali como uma espécie de expansão dessa razão onírica, né? É a mesma coisa. Só que brincar e sonhar não é a mesma coisa, né? Assim, brincar não é sonhar acordado, é muito diferente, né? Do ponto de vista, assim, psíquico, do que está acontecendo. E aí, assim, vou contar rapidamente, assim, no Freud, o que acontece, né? Ele acaba tendo duas concepções importantes ali do brincar, que acompanham justamente a teoria dos sonhos, as transformações na teoria dos sonhos, né? A primeira, que ele vai tratar o brincar, né, como uma espécie de, como um texto, né, a ser decifrado, né, como sonho, né, como realização de desejo, o desejo produzindo um sentido que vai ser anunciado no sonho, né? Então, é um texto, por exemplo, que aparece lá dos escritores criativos e devaneios, né? Que o brincar está muito próximo ali de uma realização de desejo mesmo. E ele vai para a vida adulta como fantasia, né? Então, é uma espécie de sonhar acordado mesmo, nesse primeiro momento do Freud. E num segundo momento, quando ele faz uma reformulação da teoria dos sonhos, o brincar aparece num contexto completamente diferente, que não é mais ligado ao poeta, né, à fantasia e tal, mas sim às neuroses de guerra, à questão traumática e à repetição, que é justamente quando ele muda, então, a teoria dos sonhos e ele para de pensar, né, no modelo do sonho como realização de desejo, o sonho como texto, né, e passa a pensar no sonho e no brincar como uma forma de apropriação da experiência, né? Da própria experiência, de escrever a experiência, né? Não é o que ela significa, né? Mas é uma experiência em si mesma. E justamente aí aparece a cena paradigmática, né, do brincar no Freud, que é a cena do netinho dele brincando do Fordar, né? Então, assim, aí daí eu vi que não teria condições de falar de uma teoria do brincar sem referir a ideia do sonho, né? As duas coisas estão muito juntas, né? Estão muito juntas. O tempo todo. E aí eu fui estudar. Aí, bom, no Freud eu fiz um percurso, então, mais ou menos assim, né? Trabalhei a ideia do caso Hans, o Hans, então, pensando assim nas cenas de brincadeiras do Hans, e a relação entre a construção do objeto fóbico, né, e a própria experiência de brincar, porque o que vai acontecendo no Hans é que, à medida em que ele melhora da fobia, ele brinca mais, né? Depois tem uma intervenção do Freud, que ele faz uma interpretação, né, sobre o medo que o Hans tinha de que o pai morresse, o desejo, né? E aí o Hans escuta aquilo, a primeira coisa que ele faz é sair trotando num cavalinho, fingindo que ele estava num cavalinho, né? Então é impressionante isso, como que ele vai, por meio da brincadeira, assim, integrando, né, o que ele está vivendo ali com o pai, né, que está fazendo essas intervenções e tal. E aí tem todo um processo, né, de formação simbólica da fobia, que tem muito a ver com o brincar, porque os dois envolvem essencialmente a projeção, né? E tem um componente da materialidade importante, né? A fobia, geralmente, ela encontra um objeto real, externo, né? Essa é uma condição para que ela se estabeleça, né? Mesmo que ele seja interno, ele está na condição de um objeto externo, né? Sim. Então, e o brincar também, né? O brincar ele não é uma alucinação, né? Ele é uma apropriação de uma materialidade, né? De uma coisa
o ursinho, o objeto transicional, vai tirar da criança, né? Não, lembra dele, fica imaginando que ele está aqui com você, vê se resolve. Não é alucinatório, não. Não, faz isso, né? Qualquer pessoa, muito interessante, todo mundo sabe que é sagrado, né? As famílias não viajam sem, é um negócio assim, todo mundo reconhece, sem saber psicanálise nem nada, põe o bichinho lá e vão dormir em paz, né? Então, assim, tudo isso para dizer dessa relação com a materialidade, né? Que tem a projeção e a percepção aí como processos psíquicos fundamentais. Bom, então isso é um pouco diferente do sonho. Estou falando isso para dizer que é um pouco diferente do sonho, né? E aí, enfim, e aí eu fui pensando, então, o que seria essa racionalidade propriamente onírica. Quando eu cheguei na Melanie Klein, tem uma outra questão do Freud também, que eu estudo lá, enfim, pensando propriamente na relação do brincar com a sexualidade, né? Onde que a gente pode entender essa relação, e aí foi muito interessante encontrar no Freud o aparelho de dominação, né? Nos 3 ensaios, quando ele está tentando entender quais são, qual que é a fonte, né, de determinadas pulsões que não estão alocadas diretamente no corpo, né? Ele está tentando entender a pulsão epistemofílica, a própria crueldade, né? A teoria dele do sadismo. E aí ele cria um aparelho de apoderamento, que depois ele vai se diluir na teoria, a gente vai perder de vista, né? Lá em 1920 também, enfim. Mas ali tem uma ideia de que o brincar estava mais relacionado a esse aparelho de apoderamento, né? Então, tem uma ideia de que existe uma coisa ligada à musculatura, à apreensão, à motricidade, uma espécie de sensorialidade, né? Que ainda não é pulsional necessariamente, sabe? Não está ligada a uma satisfação imediatamente pulsional. Depois sim, né? Mas, enfim, aí também eu achei muito interessante porque isso vai conversar lá na frente com uma ideia do Winnicott, relacionado ao modelo dele lá, né, de como que ele vai explicar para a gente o brincar, que tem a ver com a manipulação do objeto, né? Quando ele está falando do jogo da espátula, mais para frente, bem mais para frente, ele tem uma relação ali que o Winnicott não considera necessariamente pulsional, né? Tem mais a ver com a experiência de si, com uma experiência de si que vai concebendo a realidade e tal. Mas, enfim, então tem esses momentos de encontro, assim, e de ruptura, né? De ruptura radical também. Então, a teoria do brincar, ela conta a história da teoria, assim, de quem são as crianças, de como que a gente pensa o infantil da psicanálise, né? Assim, então, assim, falar do Fordá e falar do jogo da espátula, a gente está falando da mesma criança? A mesma concepção de infantil? Não. E também não é ao mesmo tempo, né? Então, são teorias que respondem muito também ao tempo, assim, né? Muito, muito lindo isso, assim, de pensar essa não uma progressão, né, que não significa que é maior ou melhor, mas as concepções de criança, assim, né, e do brincar. Aí, bom, então, no Freud, um pouco por aí que eu fui, depois eu fui estudar na Melanie Klein, né, que reitera, né, as concepções do Freud, do meu ponto de vista, assim, ela é super freudiana, apesar de, né, ela fala que ela é a mais freudiana, né, mas ela faz muitas mudanças. Todo mundo fala isso. Né? Todo mundo pede, né, essa filiação. Essa bênção. Aí, Melanie Klein coloca o brincar, então, né, no centro ali ela vai, né, ela não é a pioneira, outras mulheres vieram antes dela brincando, né, com crianças, uma história muito muito particular também da psicanálise com crianças, né, Fábio? Assim, a gente tem a Hugi Helmuth, né, que é uma analista que tem trabalhos super interessantes, assim, ela tem um trabalho sobre essa questão muscular, sensorial,
no Brincar, eu até li, assim, e, enfim, e ela foi assassinada pelo sobrinho, que ela atendeu e publicou sobre ele. Teve essa história. Então, eu estou contando essa fofoca para dizer o seguinte, que quando a Melanie Klein chega, assim, o campo de psicanálise com a criança, ele tinha sido, assim, silenciado completamente, né? E ela se propõe novamente a atender crianças, e ela traz, assim, as piores notícias, né? Então, se a questão da sexualidade infantil já era uma questão, ela vai falar assim, não, tem a questão da destruição também. Não é só um bebê singelo, ela coloca isso, assim, de um modo muito fundamental na obra dela, né? A questão da agressividade, o que a gente faz com isso e tal. E aí ela tem ela vai também um pouco nessa toada de que o brincar, ele tinha a ver com a expressão, então, do mundo interno, das fantasias, né, de um simbolismo que, se a gente interpretasse, dissolvia, de algum modo, a angústia que estava ligada a essa situação. Né? Isso não é tão simples assim, mas era um pouco assim. E ela trabalha, então, muito com essa questão da interpretação, que é o que se faz diante de uma concepção do brincar como texto, né? Como um texto a ser decifrado. Né? A questão é que muitas crianças aparecem, né? E não é disso que se trata. Né? É um simbolismo tão primário, às vezes, assim, que não cabe interpretação. Às vezes nem é preciso fundar alguma coisa ali. Né? Não é recuperar um sentido que não tá sendo alcançado, mas criar sentido. Né? Então, enfim, mas a Melanie Klein estava por aí fazendo, e disso, assim, é muito legal também pensar que foi porque ela viu o Brincar, né, que ela teorizou muito sobre a destrutividade, sobre a agressividade, porque ela vai ver a criança brincando, e o que ela vê é isso, né? Ela não vê ensinado, né, o drama, sei lá, edípico, do ponto de vista, assim, do amor, isso todo. Ela vê um negócio completamente destrutivo, né? Um negócio dessas crianças, cena de horror, guerra, corpo despedaçado. E é isso que leva ela a uma teoria do brincar, né? Perfeito. Então, muito também a partir da segunda tópica do Freud, já pensando de como que o brincar viabiliza, né, a integração de uma experiência também, né? E os pós-kleinianos, eles foram, assim, muito importantes, né, para a gente pensar a infância, e, de algum modo, teve um deslocamento, assim, né, da ideia de que ela colocava, assim, de que tinha um eu precoce, um eu que estava lá desde o começo, e atendendo crianças, né, crianças com complexidades, né, então, casos graves, a gente quiser dizer. Ela viu que não, ela não, né? Eles viram que não era possível supor esse eu precoce, né? Essa estrutura já, né? Então você já chega com uma certa condição ali de simbolização, de projeção, introjeção, nanã, e isso ajudou muito, então, a gente a entender o que é o brincar na primeiríssima infância, assim, né? Como é que o bebê brinca, né? Então, o que é brincar quando o eu ainda não está completamente constituído? Foram coisas muito importantes até para pensar a constituição subjetiva, né? E esses autores, eu estou falando do Meltzer, da Frances Tustin, que trabalharam com crianças bem graves, né? Eles fizeram uma consideração muito grande sobre a noção de espacialidade. O Fedidá tem um momento lá que ele fala um negócio super importante. Ele fala assim, os analistas kleinianos, com a ideia deles, né, da questão da projeção, da questão, né, da continência, enfim, que vai colocando cada vez mais o outro em cena, né, nessa questão intersubjetiva, eles precisavam necessariamente criar uma teoria do espaço na psicanálise.
né? Porque quando a gente fala kleinianamente, né, de uma identificação projetiva, a gente está falando de um objeto que contém. Não, a gente não está falando só do sujeito que espelhe, né? Está falando que alguém tem que conter. Então, isso pressupõe também uma noção de espacialidade. E o Meltzer, por exemplo, é um sujeito que vai trabalhar muito a aquisição de uma experiência bidimensional ou tridimensional, a depender da condição psíquica do sujeito. Por quê? Porque a gente sabe que crianças que têm uma dificuldade muito grande, né? Vou colocar em termos diagnósticos, assim, né? Uma criança com autismo, uma criança psicótica, ela vai ter uma relação mais bidimensional, né? Então, assim, tudo isso para dizer que o espaço vai ganhando lugar, né? Desde esses autores. E quando eu falo espaço, é muito amplo mesmo, né? Estou falando não só do espaço psíquico, né? Que deixa de estar lá naquele aparelhinho, ele fica meio explodido, né? Ele é um espaço, é uma utopia, né? Como diz o Winnicott, né? No espaço transicional, ele não tem um lugar específico. O que acontece ali acontece entre a mãe e o bebê, não está localizado, né? A experiência de si, ela deixa de estar localizada no aparelhinho, uma ideia de aparelhinho, né? Ela fica explodida. E aí eu vou dizendo assim, bom, essa é uma outra racionalidade, né? Que não tem mais a ideia de memória, não tem, mas começa a colocar complementarmente, né? Uma outra questão, fala assim, bom, a gente, o brincar, aí vou dizer assim, né? Tem uma racionalidade também que vai pensar que o espaço é uma coordenada super importante para a experiência psíquica, né? O espaço. E aí, espaço, nesse sentido psíquico, espaço físico, né? O setting, ele ganha uma força, né? Na compreensão e na intervenção, que é tão importante quanto a interpretação. Né? Manejar o setting é tão importante quanto revelar o sentido de um sintoma, né? Oferecer um lugar e tal. Então, eu vou trabalhando nessa ideia de racionalidade onírica, pensando nessa coordenada do espaço, né? Não só do tempo, e não só da figurabilidade, né? Da representação, mas também da materialidade, porque a materialidade começa a contar, né? A ser levada em consideração. Ela já sempre, se a gente fizer um rastreamento da noção de objeto no Freud, a gente esbarra em ideias de materialidade, assim, né? O corpo é o corpo mesmo, né? Não é só uma ideia de... Mas... Representação. Não é só a representação, né, do corpo. Ele tem um lastro que conecta com mas aqui, o que eu estou querendo dizer é que brincar, resumindo, brincar de massinha e brincar de boneca faz muita diferença. Assim, a materialidade, o objeto mesmo, né? Brincar na rua, brincar num consultório, faz muita diferença. Morar com uma criança, né, numa instituição, que seja, assim, tudo isso produz uma experiência de si que é muito... que determina muito a experiência de si. Entende o que eu estou falando? Perfeito. Mas, e aí, a gente chega no Winnicott, né, para pegar meu caminho aí, que vem, então, com uma proposição muito diferente, né, do brincar, que em nada tem a ver, não é que nada tem a ver, mas ele coloca outras questões, assim, né, o brincar para o Winnicott, ele não tem a ver realmente com essa ideia de decifração, né, ele tem mais a ver com uma experiência, uma sustentação, né, de experiência de si. E isso vem com a teoria dele do objeto transicional, que é quando surge o fenômeno do brincar, e tem uma expansão na vida do adulto que tem a ver com a atividade cultural, né? Então, ele vai falando desse arco, assim, de que quando a gente está, né, existindo, né, numa relação transicional, isso quer dizer que a gente... Então, assim, do mesmo modo que a criança brinca, o adulto está aqui falando da aula, está
escutando uma música, né? Ele está nessa relação transicional, é um modo de estar no mundo, né? Uhum. E não é nem só subjetivo, né? Não é só esse objeto interno, as fantasias e tudo mais, e nem totalmente objetivo, né? Ele é alguma coisa que está entre. Uhum. Então, com isso, e aí no Winnicott eu trabalho, então, o jogo da espátula, que é quando ele, que é um texto dele, né? Quando ele formula isso, super cedo, assim, ele nem fala do objeto transicional ainda no jogo da espátula, mas eu acho que ali está o cerne, né, do que vai se desenvolver depois a respeito da transicionalidade. Uhum. E a gente vê também, tanto no caso da Pigou, né, quando ele acompanha a Pigou com a ideia de análise sob demanda, né, que ela vai dizendo, eu quero ir lá no Dr. Winnicott, né? E aí ele vai fazendo as sessões, ele faz uma transcrição das sessões, né? Então a gente tem acesso a isso, e você vai vendo como que ele vai trabalhando essa questão, né? Tá. Então, eu trabalho no jogo da espátula, na Pigou e nas consultas terapêuticas, né? Que é uma modalidade também de clínica, né? Que ele coloca, assim, o que você faz, né, com uma criança que você só vai ver uma vez, como que essa questão da transicionalidade pode ser constituída nessa relação, e tá bom, tá bom, é uma coisa com começo, meio e fim, a consulta. E uma última noção que é a do placement, que aí também é super importante, né, que é a ideia de como que a gente cria lugares para o sujeito, assim, né, lugares que a intervenção seria criar lugar, né, um lugar que ele possa existir de uma forma mais espontânea, que tenha mais relação consigo mesmo da forma mais verdadeira, né, e que também coloca essa ideia do lugar. Então, resumidamente, né, o que eu vou chamando de razão lúdica tem a ver com essas coordenadas do espaço e da materialidade, né, que o brincar, eu vou defendendo essa ideia, ele é a teoria do brincar que vai colocando isso cada vez mais no centro, assim, da compreensão. Né? E, por fim, né, a gente tem um trabalho assim, né, importante também, que eu acho que conversa muito com isso, que tem a ver com as questões estéticas. Assim, né, quem trabalha com que é a Marion Miner, o próprio Roussillon faz um mix disso tudo, né? Que eles vão também corroborar com essa ideia, né, de que a materialidade, o espaço, né, a experiência perceptível, sensorial, elas estão também no centro, né, de uma compreensão assim de intervenção e tal. É um longo caminho, mas é mais ou menos por aí que eu fui, sabe, Fábio? Muito bom. Uma coisa que eu queria que você explicasse para a gente, por exemplo, só para quem não leu ainda ou quem não conhece, né, o tal do jogo da espátula, explica para a gente o que é. Estou tentando achar aqui, que eu tinha até feito a marquinha de onde que você cita uma passagem dele. No aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Você explicar para a gente assim, o que é o tal do jogo da espátula, porque eu acho que é uma coisa que ficou bem... Devia ter feito a marquinha aqui. Aqui, ó, na página 181. 181. Começa, né? Isso, perfeito. Aí depois vem a descrição. Então, o jogo da espátula é o texto, né, do jogo da espátula chama Observação dos bebês numa situação padronizada. Né? Perfeito. O Winnicott, ele atendia milhares de crianças, né, num ambiente como pediatra. Ele foi observando que se a gente conseguir dar as condições minimamente estáveis para esse encontro, né, que seria isso que ele chama de situação padronizada, que é muito simples, é o quê? O bebê no colo da mãe, o Winnicott na frente fazendo atendimento e uma espátula, um objeto, né, no caso era uma espátula, entre eles. Né? Ele fala assim, bom, se a gente não fizer nada, o que tem que acontecer, que é esperado, é que numa faixa etária, que começa com 6 meses, termina com 1 ano e pouco,
esse bebê ele tem que se interessar por esse objeto, né? Ele vai se interessar. Quando e nisso acontece uma coisa meio padronizada com todos os bebês. Ele vai observando, né? Que é o quê? Ele se interessa, ele se atira para o objeto e ele recua, né? Faz o que eu chamo de uma hesitação. Esse recuar, ele é muito importante porque ele fala assim, bom, ali tem uma espécie de conflito, né? Ele não sabe se ele pode ou não, um bebê bem pequeno, ele não sabe se ele pode ou não pegar, ele não sabe se ele pode espontaneamente, né? Né, tem até uma presença super egóica e tal. Isso é o Winnicott, assim, em 1952, né? Depois vem muita coisa pela frente, mas ele estava observando, assim, olha, ali tem atividade, né? Tem um conflito. Aí ele falou assim, bom, mas se a gente não fizer nada, e ele combina isso com a mãe, fala assim, deixa. Quer dizer, ele nem combina, ele deixa ver o que a mãe faz. Se a mãe não faz nada, né, ela deixa, ele volta, ele vai voltar, né, com espontaneidade, e aí tem uma mudança corporal, tem uma salivação, tem toda uma coisa, ele vai pegar a espátula com muito prazer, ele vai colocar na boca, ele vai ter uma fruição, e ele vai ter uma experiência ali que ele fala assim, ele escrevendo é bonito, ele fala assim, ele muda completamente, né? Você vai ver uma outra, ele sai daquela hesitação e vai. E aí ele fala assim, o importante é que o ambiente não forneça um reasseguramento ativo. Quer dizer o quê? Que a gente nem fique lá, toma, ou nem fique lá limpando a espátula para pôr na boca. Que o ambiente simplesmente sustente o gesto espontâneo da criança. Perfeito. É isso que ele está dizendo. E aí, num terceiro momento, se tudo corre bem assim, né? Ele está lá brincando, ele começa a jogar no chão. E todo mundo que já viu uma criança sabe o que é isso, né? Da criança jogar, se devolve, ela joga, se devolve. E aí ele fala assim, ele começa a fazer o quê? Ele começa a brincar, né? Com esse objeto. Isso que tem um arco aí da experiência, né? Que ele vai falar assim, que seria uma espécie de experiência, não, ele fala assim, uma lição de objeto, tem uma lição de objeto, que é o quê? O objeto, no primeiro momento, ele é puramente subjetivo, que é quando ele hesita, né? Ele não tem status de realidade ainda, ele é puramente fantasioso, objeto interno, que a gente quiser, ele é uma coisa que ele imagina. Sim. Se a gente suporta que ele faça esse gesto, né, o ambiente não intervém, o que vai acontecer é que ele vai se encorajar, esse objeto vai ganhar uma realidade externa, né? Ele vai sair da condição subjetiva, puramente subjetiva, e vai para uma condição que aí, depois, lá na frente, ele vai chamar de transicional, ainda não estava falando disso, mas ele vai ter uma outra relação com o objeto, né? Uma outra, e com o objeto mesmo, né? Ele vai poder fazer uso desse objeto. Né? Ele vai, né? Para isso, ele tem que ceder em onipotência, ganhar confiança, é muita coisa, né? A lição de objeto. No fim, quando ele começa a jogar, ele já está brincando e até destruindo o objeto. Né? Ele começa a jogar e o objeto volta. Quando esse objeto pode ser destruído, né, e reapresentado, significa que o objeto sobrevive à destruição dele, que é o maior medo, né, é de que a gente saia, que a gente tem uma força, né, de desejo de destruição, que a realidade sucumba, né, a nossa... E aí o que ele experimenta é que não, né, que ele tem... O objeto vai continuar existindo. Esse é um modelo que vai permanecer no Winnicott para pensar a sessão clínica, né? A sessão sozinha, a análise inteira, a consulta terapêutica, né? Por isso que eu falei da Pigo, quando ela pede a sessão. O que o Winnicott faz para ela chegar nesse momento de transicionalidade, o uso, o descarte, a Pigo vai embora, até ela ter necessidade de novo de voltar. Então, é um paradigma o jogo da espátula, nesse sentido, assim, do que ele fundamenta na obra do Winnicott, né? É um arco de experiência de si, né, que vai de uma relação totalmente subjetiva para uma relação de realidade compartilhada, que é o brincar. Perfeito. Muito bom. E é isso fundamenta isso que você está chamando na tese, né, no livro de razão lúdica. De razão lúdica. Né? No texto sobre o uso do objeto,
também, né, você está citando aí, destruir o objeto, continuar destruindo o objeto na fantasia, né, na medida em que a gente vai cedendo também às nossas fantasias de onipotência, né? No Winnicott parece que tem essa linha também que liga as coisas, como estava mais ou menos descrito no Freud, entre o brincar e a fantasia, né? Está lá no Freud, Escritores Criativos e Devaneio, a ideia de que a fantasia continua o brincar, né? A gente continua brincando na fantasia. Na fantasia. Isso. Você sente que no Winnicott isso também continua no sentido de que, bom, a gente tem essas experiências, né, com o objeto, a gente vai né, deixando de acreditar que no objeto subjetivo, vai construindo a materialidade compartilhada do objeto. Compartilhada, né? Realidade compartilhada, sim. Isso, porque a gente fantasia, porque a gente continua fantasiando. Você sente que essa linha de continuidade, né, vamos chamar, do brincar e da fantasia está lá também? Então, assim, eu acho que não necessariamente, porque a fantasia, eu não sei se está certo isso que eu vou dizer, mas, eu penso que a fantasia não está na realidade compartilhada. Sim, é diferente da experiência cultural. Tá. Porque para o Winnicott, a expansão da transicionalidade vai dar da vida cultural. Isso, então não tem uma bifurcação? Né? Assim, não tem uma bifurcação no certo sentido, né? Assim, eu vou para onde eu vou compartilhar, o brincar continua compartilhado, vira experiência cultural, a religião, né? Enfim, a arte, né? E para onde eu não vou compartilhar, nas minhas fantasias onipotentes, por exemplo, onde o objeto continua sendo destruído para sempre, eu fico na fantasia. Mas a fantasia continua esse brincar aí originário que eu destruo o objeto, ruthlessness, né? Assim, essa impiedosamente fico destruindo o objeto. Isso continua na fantasia. Mas eu acho que aí, nesse caso, o que continua, o resquício é da onipotência, né? Não é da transicionalidade. Tá bem. Porque para destruir o objeto, na verdade, a destruição é do objeto onipotente, né? Tá bem. Tá. Quando você destrói o objeto aqui, ele se destrói aqui também. Eu acho que me parece, Fábio, assim, eu vou falar com muitas... sem pensar muito, mas me parece que essa fantasia, o devaneio, né, de Uno, tal, que aparece ali no Freud, ele está mais ligado à coisa da onipotência e desse objeto subjetivo do que, de fato, a realidade compartilhada. Tá. Ele ainda fica a serviço, assim, de um princípio de prazer. Né? O que o Winnicott não está falando nesses termos de princípio de prazer e realidade, mas o que ele está falando é como que você sai do princípio de prazer e vai para a realidade compartilhada. É a perspectiva dele de como que isso acontece. Claro, né? claro. Então, me parece que não, mas é para pensar, né? Assim, é que eu acho que para ele, esse mundo interno, não sei, esse enredo, ele é mais dissociativo do que necessariamente construtivo e compartilhado. A fantasia. Sabe? A fantasia ela tem mais resquício de objeto subjetivo, onipotente, mágico, do que o brincar. O brincar, ele está em outro lugar, né? E a vida cultural também, né? Tanto é que se você está muito invadido pelas fantasias, você não consegue estar na experiência compartilhada, né? Se eu estou aqui pirando com alguma coisa, eu não consigo nem conversar com você, né? Perfeito. Então, acho que é um pouco por aí. Ótimo. Isso muda tudo, porque muda tudo assim, na clínica. O que você faz, então, respondendo a minha pergunta original, né? O que você faz diante do brincar? Você interpreta, você brinca junto, você não faz nada, né? A depender do caso, porque nem todo brincar é tão integrado como parece, né? Porque, na verdade, eu dou aula, né, na formação de analista de criança. E aí é muito interessante, porque as meninas vêm para a supervisão, fica todo mundo assim, esperando o ranço chegar, sabe? Assim, esperando assim, aquela criança que tem sintoma, o sonho, sonha, que brinca e mostra. Nada disso acontece, gente. Tudo acontece essa hora da manhã. O que acontece é que elas vêm muito diferentes, assim, ela tem outra coisa. Ela tem, claro que tem. A brincadeira da mãe, claro que tem.
né? Também. Mas junto disso vem outra coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que considerar que são camadas, né, Fábio, assim, de experiência. Tem tudo ali. Tem para interpretar? Tem, mas tem hora que não, sabe? Tem hora que você tem que fazer outra coisa. Sim, sim. Né? E caminhando já para o final aqui da nossa conversa, como é que fica o percurso para o sonho e a razão onírica, né? Só para quem está chegando agora, estamos conversando com a Marília, autora do Razão Onírica, Razão Lúdica, editado pela Blucher. Como é que fica, Marília, assim? Porque em Freud, como você lembrou, a transição me parece bem linear, quase, né? O brincar, a fantasia e o sonhar. Parece que essas coisas estão muito articuladas, né? São os mesmos mecanismos, assim, estão muito próximos mesmo, assim. Me parece ter uma continuidade forte, né, entre esses mecanismos, né? A razão lúdica e a razão onírica em Freud, né, me parecem praticamente a mesma, né? Elas quase que coincidem. A razão fantasística também, né, no certo sentido. Mas isso vai né, eu acho que o próprio título do livro vai mostrando que você está querendo compor dois campos, dois modos de funcionamento. Como é que é essa história da razão onírica? Então, eu acho que isso vai para uma ideia, assim, do valor da experiência em si mesma, né? Então, por exemplo, a questão do sonho, ela funciona nos mesmos modos lá do Freud, desde que você sonha, né? O problema é que as pessoas não sonham mais. Ou tem a música do Chico, né? Não sonha mais. Mas, não, o problema é que as pessoas, nem todo mundo está sonhando, as pessoas estão nem dormindo, né? São as condições de possibilidade para sonhar, né? Exatamente. Então, assim, se você estiver sonhando, maravilha, razão onírica, vamos lá fazer o que tem que fazer. Agora, o que você faz com o sujeito que não sonha, que não dorme, né? Então, assim, o que eu acho que não é o sonho, o importante não é o que o sonho representa, não é o texto que está a ser decifrado, mas é a experiência em si mesma. E o mesmo vale para o brincar, não é o que significa, do que a criança está brincando, mas como ela está brincando, quais são as condições de possibilidade para ela brincar, porque nem tudo é brincar. E brincar, ele confunde a gente, porque sonho dá para saber que o sujeito não está sonhando, né? Mas o brincar, não. Ele chega correndo lá, você fala, está se divertindo até aqui comigo. Não, né? Então, assim, eu acho que, eu não sei se é bem a pergunta que você fez, mas eu acho que, se for pensar para onde foi parar o sonho está... Eu acho que o Winnicott faz isso de um modo geral, assim, ele está pensando mais nas condições que aquilo aconteça, né, e a experiência em si mesma do que no que aquilo significa. Talvez porque na clínica dele ele tenha encontrado sujeitos, né, com muitas dificuldades, assim, de se estruturar em um nível, sei lá, identitário, do próprio eu, né, mais do que o neurótico, que o Freud trabalha muito, né? Porque o neurótico está ótimo, minha gente. Sim, né? A análise está aí para ele. O problema são esses outros casos que o Winnicott, né? Se for pensar que é uma clínica da dissociação, uma clínica dos casos limites, que não vão responder a esse modelo clássico. Perfeito. Né? Não vão. Mas, e eu acho que contemporaneamente ele é muito vivo, assim, na clínica, né? Super. Mas você concorda, acho que tem até a ver com essa pergunta aqui que o Guilherme está colocando, né? Quais seriam essas condições, né, para o brincar e para o sonhar? Parece que tem que ter tanto condições de possibilidade para o brincar, e aí eu queria ver se você concorda com isso. Estabelecido o brincar, fica possível também estabelecer as condições de possibilidade para o sonhar. Totalmente, Você sim. concorda? Né? O brincar é uma das condições de possibilidade para o sonhar? Para o sonhar, e o sonhar para o brincar, né? Eu acho que... tem uma dialética aí? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a gente está falando de uma estruturação, se a gente quiser, que dá essa condição de ter a experiência da transicionalidade, que seja. Vou colocar assim, quais são essas condições, gente? Para o Winnicott, isso está colocado relacionalmente, né, em relação ao ambiente.
né? Para Melanie Klein, não fica tão claro qual que é o papel, né, do objeto extrínseco, assim. Né? Ela, claro que fica, porque, né, ele aparece, obviamente, mas para o Winnicott, porque ele está falando de uma expressão, assim, de uma constituição que está relacionada com o outro num nível, assim, num primeiro momento nem existe diferenciação nenhuma. Né? Do ponto de vista da criança, ela nem nasceu. Né? A mãe teve lá um bebê, ela está vendo que tem um sujeito fora dela, mas do ponto de vista dela, ele continua recebendo as mesmas condições, né, de cuidado que ele recebia na barriga, só que não. Aí, com ele vai ganhando, né, essa discriminação, eu e o outro. Sim. Então, as condições estão colocadas aí, né, no ambiente, que, vou dizer, não é só a mãe, né, é o ambiente, mas alguém tem que fazer, Fábio, porque assim, também, senão a gente fica numa coisa muito assim, não, o importante é que, não, tem que ser gente, né, alguém tem que se incumbir dessa criança, né, pode ser outra pessoa, ou pode ser a mãe e o ambiente sustentando a própria mãe, né, que é isso, condições ambientais, por exemplo, de cuidados, né, daqui do Brasil, se a gente for pensar, né, socioeconômico, quando as mães têm que voltar a trabalhar, quando os pais não conseguem ficar em casa, enfim, tudo isso vai falando de uma forma de subjetivação, né? Perfeito, perfeito. Então, você acha que a condição está aí, né? Ela vai sendo dada nesse comecinho mesmo. É a materialidade real, né, de uma preocupação, por exemplo, né, preocupação né, materna, enfim, paterna, primária, né, assim, de ter... uma identificação, né, num primeiro momento da mãe, né, de ficar até confusa, né? Quantas mães falam, chorava, e às vezes parecia que era eu que estava chorando. Isso. Né? Então, assim, é um nível de identificação, e isso não estou falando de instinto materno, não, gente, estou falando de um negócio seguinte, o sujeito estava na sua barriga, ele sai, alguém tem que fazer alguma coisa para que ele sobreviva, e neste cuidado, né, o Winnicott fala assim, amar é cuidar, né? Neste cuidado que as coisas vão acontecer. Perfeito. Né? E então, isso isso é a condição. Num certo sentido, a ter alguém que consiga acolher o gesto espontâneo do bebê é ter alguém que está disponível para começar a brincar, né? Exatamente. E isso, por sua vez, vai deixar as coisas tranquilas o suficientes, né? Eu acho que os estados tranquilos são também condição de possibilidade para a gente sonhar. Né? Então, por isso que parece haver, né, assim, uma ligação importante nesse sentido de eu tenho que brincar, eu tenho que reconhecer, eu tenho que estar preocupado e identificado com o que o bebê está querendo, né? Acolher o gesto espontâneo dele, deixar as coisas tranquilas, para aí sim haver condições de possibilidade para que, a partir desses estados tranquilos, onde as coisas ficam bem localizadas, né, o placement tem a ver com isso também, assim, um certo tipo de continuidade do holding, né, assim, nesse sentido de o bebê vai se sentir tranquilo, bem localizado no tempo e no espaço, para que ele vai ser invadido, né, pela realidade externa, assim, né? Perfeito. Nem interna. E nem interna, né? A mãe não vai chegar nem muito tarde, nem muito cedo, né? Não vai invadir demais. É uma espécie de simultaneidade que tem que acontecer, né? Então, assim, a necessidade, ela surge ao mesmo tempo que ele recebe o cuidado. Né? O Winnicott fala assim, que é paradoxal, né? Que ele cria o seio ao mesmo tempo que a mãe oferece. E é dessa ilusão, né, que a gente vai conseguir chegar na transicionalidade, porque a transicionalidade, ela é um resquício da ilusão. Da ilusão de onipotência, perfeito. Da ilusão, é lindo, é a sobrevivência da ilusão. Né? A gente aceita, tá bom, aceitei, mas eu vou brincar. Né? Eu vou fazer parte, né? Eu vou compartilhar, porque não dá. Né? Sem isso, não dá. Perfeito. O brincar é um modo disso resistir, né? Da ilusão de onipotência resistir. E o sonho também,
o sonho também continua essa resistência? Estou querendo saber mais de você, assim, da linha de continuidade entre o brincar e o sonho, assim, qual que é a relação, afinal, entre a razão lúdica e a razão onírica? Como é que essas coisas se articulam, de fato? Precisava fazer um outro trabalho. Mais 3 horas de conversa. Eu também, não preciso pensar. Mas, assim, Fábio, eu acredito que sim, né? Porque tem uma dimensão também do sonho que é compartilhado, né? Se eu falar isso, eu destruo todo o meu outro argumento. Mas tem uma dimensão. Mas tem, né? Aqueles estudos sobre os sonhos no Terceiro Reich, né? Como que a realidade, então os resíduos, né? Como é que eles chamam? Restos diurnos, né? Eles vão, como que a gente não tem como fugir da realidade compartilhada. Sim. Então, acho que tem uma coisa assim também de onipotência, de ilusão, com certeza, né? Mas eu não sei explicar muito isso, assim. Explica você, o que você acha? Não, o que eu acho, né, que eu sinto, assim, a partir da sua tese, é que, de fato, a gente está falando de 2 modos de funcionamento que devem, sim, ser distintos, né? E aí, por isso que eu gostei da tese como um todo, né, assim, de que é importante distinguir esses 2 campos. Eu gostei de ter chamado isso também de razão, né? Razão onírica, razão lúdica, de alguma maneira. Essas coisas organizam a gente, razão, no sentido forte aqui, né? Tem a ver com um discurso, tem a ver com as coisas que se organizam, tem a ver com as coisas que são compartilhadas, né? Razão, de alguma maneira, é compartilhado. Mas é importante, ao mesmo tempo, importante distinguir esses 2 campos, mas eu sinto, né? E aí me parece, né? Assim, eu acho que o Freud tem essa intuição de que essas coisas têm uma linha de continuidade forte, porque todas elas são uma maneira de, ao mesmo tempo, realizar e se defender do desejo. Sim. Então, brincando ou sonhando, né, a gente realiza o desejo, mas se defende dele também, né? Sim. E eu acho que, a partir do Winnicott, né, que a gente vai começar efetivamente, isso no Freud não está colocado, não sei se você concorda. Para o Freud, não havia a pergunta do tipo, o que torna possível que alguém sonhe? Essa pergunta eu acho que não havia. Sim. Né? Tipo, o Freud estava tomando... Até 1920, né? Isso. Não, ele continua não perguntando, né? Ele só fala assim, ó, o povo está trazendo esse sonho traumático aqui. Mas ele realmente... Né, meio que como automático, assim, tipo, todo mundo vai sonhar, né? E mesmo quando está sonhando com coisas que parecem não estarem realizando o desejo, mas todo mundo está sonhando. A partir do Winnicott, a gente começa a ter condições de possibilidade de perguntar isso. Não, mas espera aí. E você sabe que o Winnicott chegou na psicanálise porque ele não sonhava. Olha só. Ele não estava sonhando, e aí ele conversou com alguma pessoa que eu já não lembro quem era, e o cara falou, vai ler a interpretação dos sonhos do Freud. Olha isso. Muito bom, muito ele bom. Ele viu que ele não sonhava. Sim, não tem essa pergunta, né? Não tem, é isso mesmo. Tem uma constatação de que alguma coisa muda ali, né? E principalmente depois da guerra, entre guerras, né? O negócio vai ser uma degradação da experiência, né, Fábio? Isso. A experiência ali na interpretação de sonhos, a experiência psíquica, ela é preservada, ela é viva, a impressão que dá é que as coisas vão se degradando, né, em termos assim, do que a gente consegue fazer simbolicamente. Junto, né? Exatamente. Junto, exatamente. Compartilhado. Perfeito. A Sandra está perguntando aqui, última pergunta, e o humor no adulto poderia entrar no gradiente do brincar? Acho que sim. O Kupperman tem um trabalho importante, né, sobre o humor, e ele fala também de racionalidade lúdica, assim. Agora, o humor, ele tem ele ainda consegue usar a agressividade, e o brincar também, é que fica menos explícito, né? No humor a gente vê também essa integração da agressividade, eu acho que sim. Aliás, o humor é uma condição, o Winnicott, quando ele recebia as crianças para a consulta terapêutica, os comentários deles são maravilhosos.
Ele tá nem aí, chega lá assim, esquizofrenia, não sei o quê, ele nem liga pro diagnóstico, ele olha e fala assim, nossa, ele chegou animado. Nossa, ele tem senso de humor, né? Porque ele faz uma piadinha, sabe assim? É isso que ele olha, a experiência viva ali do sujeito. E para ele, o humor é assim a saúde. Né? E eu acho que tem a ver com o brincar também. Eu acho que tem a ver com a transicionalidade, assim. Tudo a ver. Né? Mais uma vez, o humor é uma ponte para o outro, né? Assim, só faz sentido pensar, né? Humor, sim, você não ri sozinho. Aliás, você ri sozinho, o povo vai falar que você está bem doido, né? Só tem que ter graça para mais uma pessoa além de você. Geralmente você está endereçando isso para alguém. Né? Inclusive, assim, não ache graça sozinho, que não é bom, não. Uma ótima imagem essa, né? Do que é o compartilhado, né? Isso. E brincar um pouco assim, mesmo que você brinque sozinho, você não brinca muito, você não brinca isolado. Você brinca separado, mas você não brinca isolado. E eu acho que é isso. O humor também não é isolado. Né? Isso. E a transicionalidade, se a gente quiser resumir, é um pouco isso. É como que você se separa sem se isolar. Perfeito, perfeito. Tudo a ver. É isso. Pô, passa rápido quando a conversa é boa. Que legal. Espero que tenha sido bom. Muito bom. É um aperitivo para a gente ler. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço mais uma vez, lembrando que esse projeto é um projeto da sua casa também, né? Um projeto de extensão da UFMG. Então, seja bem-vindo à casa, né? Muito legal esse acesso a essas conferências, é incrível isso. Que bom que você gosta. Assim, tão importante quanto o conteúdo tem a ver com a forma também, né? Assim, eu acho que essa plataforma aberta é maravilhoso, né? Ótimo, que bom, que bom. Volte sempre. Obrigada, Fábio. Leiam a Marília. Pela sua generosidade aí na leitura. Sempre, né? Eu que agradeço. Valeu. Um beijo. Então, tá. Um beijão, bom carnaval. Obrigada. Bom carnaval. Valeu. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.